público, direito à cidade, é você transformar o lugar que você atua, transformar o território, transformar a sua rua, transformar seus ambientes, transformar suas lógicas. Então observe vocês o que é esse saravá aqui toda terça-feira. Sem uma... Isso é auto-organizado, ou seja, autogestionado, está dentro de um território, ou seja, mas está dentro de uma praça que não foi desenhada para um sarau. Não tem ponto de energia, não tem palco, né? Ou seja, essa praça da Bíblia, inclusive, foi desenhada para cultuar o culto a uma religião específica. Pode me ajudar. Mas aí, quando a gente discute, por exemplo, Ceilândia, e aí, todo respeito total aqui não é de Ceilândia, mas vou falar da realidade que a gente vem, que é da Ceilândia. Você tem uma história de ocupação de cidade a partir de uma lógica da moradia. Então imagina vocês o que é a gente estar acordado todo dia 5 da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, ir pro plano piloto, chega no plano, trabalha aquelas horas infernais, né não? Quando dá 6 horas, mano, a gente tem que pegar aquele trânsito ferrenho, vir pra cá e aí tá o detalhe. Tô a fim de curtir um rolê. Nós vamos ter que pegar de novo um transporte e voltar pro plano piloto, porque a cidade que nós estamos debatendo, que é Brasília, esse Distrito Federal, ela se desenvolveu numa lógica de que todos os aparatos culturais, sala de cinema, parques, ela tá no eixo do que se chama de centro. Cara, é inadmissível você imaginar que o plano piloto tem aproximadamente 7 parques e Ceilândia, com 600 mil habitantes, não tem nenhum. Ou seja, você não pode pegar sua criança, sua família e dar um rolê num parque. Você vai ter que sair da sua cidade para curtir um parque. Isso não é pensar a cidade. Isso é você pensar estratégico, apenas, exclusivamente, a moradia como um foco específico disso. Então a ocupação do espaço público é mais que um direito da sociedade, é uma demanda da sociedade. E ela precisa ser ocupada, sobretudo, pela lógica do território. Então você tem, por exemplo, na cidade de Ceilândia, as entrequadras da cidade de Ceilândia só tem quadra de futebol, mano. Não passa na mentalidade de quem constrói a cidade que as pessoas estão a fim de praticar outros rolês. Inclusive o fora do padrão. Por que não pode ter uma quadra de tênis? Quem disse que a gente não pode jogar tênis? Por que não? Ah, é esporte burguês? Eu tô a fim de jogar tênis. Futebol, vôlei de praia, mano. Os campos de vôlei de praia que tem em Ceilândia foram organizados pra galera que curte vôlei de praia. E aí você pasme, nós temos em Ceilândia mais campo sintético do que pista de skate, que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, por exemplo. Se você fosse fazer uma lógica de... Não, Robson? Galego, se fosse fazer uma lógica de construção da cidade com equipamento esportivo na lógica de quem ocupa, nós era para ter a mesma quantidade de pista de skate como tem de futebol. Se você observar, nem tabela as quadras tem, mano. Então a galera, tá aqui o WD, quer curtir um basquete, um palito, a gente vai ter que comprar uma tabela e colocar. Mas aí você diz, Max, então o que faz a gente ocupar a cidade? Ocupar a cidade é um ato hoje de transgressão da sociedade, porque ela foi desenhada pra gente também não ocupar. E nós do movimento social temos culpa disso. Na década de 90, o discurso padrão para financiamento público era tirar o menor da rua, era tirar a criança da rua. Observem que muitas justificativas, inclusive até hoje, de algumas pessoas que soa bem assim: Max, o seu projeto tira a gente da rua, é dar sucesso, mano. Pô, mas nós tira a galera da rua e enfia onde, mano? Tudo longe. Numa escola que fecha pra nós. Ou seja, se eu chego atrasado na escola, ela não abre pra mim, ou seja, eu fico nessa rua. Ou eu vou pra algum projeto que também só vai me atender 2, 3 horas por dia e eu volto pra rua. Ou seja, a gente quis fazer um debate de que a rua era um lugar perigoso, a rua não era o habitat que a gente poderia ocupar, mas não existe espaço vazio, ou seja, alguém ocupa a rua. E não é por acaso. A cidade, ela foi criada e projetada pela especulação. Ou seja, por que o metro quadrado mais caro em determinadas cidades é onde se diz o centro? Inclusive em Ceilândia. QNQ tem um preço diferente do centro da Ceilândia, por exemplo. Porque é especulação imobiliária.
Numa cidade que a gente pode conjugar como justa, isso não deveria acontecer, porque essa especulação imobiliária é que determina, inclusive, se o baú roda ou não na sua quebrada. E basta a gente do Saravá que está aqui hoje começar a entender, por exemplo, que se o Saravá terminar meia-noite, metade do Saravá não chega em casa para o transporte público. Não chega. O metrô fecha 11h30. Certo? Então, se a gente quiser, voltando à lógica de voltar para o centro, curtindo o plano piloto, ou nós temos que arrumar uma carona, e aí a gente não curte mais o rolê, porque a gente curte a carona, porque onde a carona vai, nós vamos atrás dela, né? Porque se a carona vai no banheiro, nós vamos no banheiro também, mano. Porque o medo nosso da carona ir embora e a gente ficar é grande, mano. E dormir na rodoviária não pode ser saudável. Eu já dormi na Rodô, por exemplo. A gente não dorme, a gente fica assim, né? O tempo todo, tipo, mano. Ou então pegar o corujão. Coça pra parede. Isso não é pensar a cidade. Então, dialogar com a ocupação é dialogar com a transformação do território. E aí a gente vê uma série de imersão. Se a gente for olhar 10 anos atrás, imaginar essa quantidade de pessoas na Praça da Bíblia é inimaginável. Então, por quê? Qual é o conceito que se diz de uma juventude que se auto-organiza, ocupa o espaço a partir da sua lógica, onde a comunidade cede energia, a gente gera um monte de economia paralela, informal e criativa, é que isso é um problema. E aí vira um problema. Porque se a máxima eu tenho que tirar o jovem da rua, eu tenho que tirar as pessoas da rua, quem ocupa a rua é transgressor da rua. Olha, mano, não é à toa, e observe a vocês, a perversidade política, inclusive, do que vem de equipamento para nós. Não achem vocês que a Vila Olímpica do setor ou do Parque da Vaquejada foi construída porque é um direito da população de Ceilândia de ter acesso ao esporte, ao lazer. O argumento principal, sabe qual era? Vamos colocar a Vila Olímpica porque vai reduzir a violência. E se você observar, é assim com grande parte dos equipamentos públicos. Vamos botar um ponto de cultura porque vai reduzir a violência lá no Sol Nascente. Vamos botar não sei o que. Gente, isso é Estado penal. O Estado penal é que age nessa lógica de que eu tenho que fazer alguma coisa a partir do momento da determinada violência ou não. Então parte da premissa que Ceilândia todo mundo é violento e que se não tivesse equipamento cultural, se fosse deu cafinhar e vão matar todo mundo. Mas não parte da lógica do Estado de Direito, ou seja, é o direito da população de Ceilândia ter cinema, ter teatro, ter sala de esporte, de cinema, Vila Olímpica. Na Espanha, a cada 20 mil habitantes tem um centro cultural. Só Ceilândia, por essa conta, nós teríamos aproximadamente mais de 50, mano. A gente não tem. Então, a crueldade de como a cidade é desenhada para nós da periferia, e aí isso é importante dizer, que nem toda periferia ela é da característica que nós estamos imaginando. Existem periferias fora do centro, né, que é aquela coisa não centro, mas que vive outra lógica. Por exemplo, todo mundo aqui conhece Estrutural, certo? Todo mundo conhece Vicente Pires? Vicente Pires e Estrutural surgiram na mesma época. A única coisa que divide a Estrutural e Vicente Pires é a chamada Via Estrutural. Mas eu pergunto pra vocês, quem aqui quer morar na Vicente Pires e quem quer morar na Via Estrutural? Eu vou em determinados debates que uma grande galera fala, mano, eu prefiro morar na Vicente Pires, cara. Gente, Vicente Pires não tinha, ou não tem, se me engano, escola, posto de saúde, não sei se chegou agora, chegou, mas não tinha. Estrutural tinha primeiro do que ela, ou seja, não basta só o processo de urbanização da cidade para dizer que nós temos acesso à cidade. Nós precisamos discutir também um processo de humanização desses territórios. A forma de criminalizar os territórios faz também com que parte da população não usufrui dessa cidade e não ocupe essa cidade da forma que ela precisa ocupar. Então, não vai esperar que alguém determinadamente, de forma política, que vai determinar o uso de algum equipamento. Por exemplo, ninguém perguntou para vocês se a entrequadra da 18/20, etc., tinha que ter um skate park, tinha que ter um polo de cultura. Ninguém perguntou nada, o cara chegou e construiu. E aí você chega e a única saída é jogar bola mesmo, porque eu quero jogar outra coisa, eu não tenho de equipamento aqui. Nós não temos um estúdio público de música, por exemplo, né? Não, tá aqui Fabrício Santana, um dos maiores bandolistas aqui, ó, do Clube do Choro, tá aqui também. Tá Marcelo Café, ganhou vários prêmios, tá aqui. Ceilândia não tem, por exemplo, uma sala de dança. Os nossos b-boys treinam debaixo de marquises. Então, hackear a cidade é uma das formas de ter acesso e ocupação a ela.
E para encerrar, para a gente tentar fazer um pouco de ouvir vocês também, a gente entra na lógica do transporte público, que é perverso total. Tem aqui uma galera do movimento Passe Livre, pode colaborar muito com a gente aqui depois, se quiser, que é uma galera que estuda e pesquisa. Por exemplo, eu particularmente acredito numa cidade tarifa zero. E por que não? A gente paga 5 conto num transporte público que sequer nós sabemos para onde vai, mano. Nós não temos acesso à planilha de custo de R$5. Lembrando que essas empresas de ônibus já são subsidiadas, ou seja, o Estado já cede para ela isenção fiscal de algumas coisas. Óleo diesel, pneu, de algumas manutenções. Foi o Distrito Federal, ou seja, fomos nós que quitamos a dívida do FGTS da Viplan. Mas a Viplan é nossa, por exemplo. Então, para discutir a ocupação, então vamos fazer essa lógica até chegar nesse desenho. Nós ocupamos a Praça da Bíblia. Transformamos a Praça da Bíblia num centro e num polo toda terça-feira de cultuar nossa cultura e cultuar nossa arte. Livre. Galera chega, bota o som. Qual é a primeira reação do Estado? A polícia. Porque ela não consegue reconhecer que isso é um processo de direito à cidade. Ela quer simplesmente determinar o horário que você vai ou que você vem. Por isso que eles inventaram esporte à meia-noite pra nós. Porque só sobrou a esquina, mano. E nem a esquina os caras querem deixar pra nós. Não entendeu que é um direito nosso também a esquina. E o problema não tá eu na esquina. O problema tá na relação que a cidade se dá, incluindo a esquina. Hostil, sem diálogo. Por que é interessante quando a gente sai de Brasília para outro estado, para outro país? A gente adora ver praça com internet, cara. Praça com essa caixa de som e fomentando a cultura. E aqui, ou nas periferias, ou nas grandes cidades, isso não é uma realidade. É pela lógica que ela se dá. E o transporte público passa por isso também. Há 2 semanas atrás, uma deputada aprovou um projeto de lei aqui no DF que libera a faixa exclusiva de ônibus em horário de não pico para os carros, mano. Aí você fala, qual é o sentido? Você já tá fora do pico? Ou seja, não preciso, né? Só que eles são incapazes de dialogar, por exemplo, a necessidade de a gente fazer uma expansão da faixa exclusiva e uma merda de uma lei que garanta essas empresas de ônibus que lucram botar a porta do lado esquerdo e fazer a faixa exclusiva funcionar. Quantos ônibus nossos usam a faixa exclusiva para usar aquilo que tem lá, que é aquela coisa que foi desenhada lá? Que é inclusive um projeto do BID, do Arruda, tá arrastando milhões de anos aí, aquela coisa lá, né? Alargar as pistas, o Brasil tem muito disso, alarga as pistas pra carro pra caramba e tal, faz um puta de um trânsito. Quem trabalha comigo sabe, assim, nós temos um escritório no plano, mano, eu não vou pro plano 8 da manhã, cara, não me chama, mano, pra reunião 8 da manhã, porque eu tenho que sair daqui 6 e pouca. A bateria tá acabando. Ué, você chega já estressado no rolê, imagina pra quem trabalha. E a gente já trabalhou muito nessa lógica de 7 às 8, de 7 às 6. Você tem que se organizar pra sair. E detalhe, o ônibus quebra. Eu conheço gente aqui que sabe, inclusive, o dia que o ônibus dele vai quebrar, mano. Só por causa do motor, mano. Ele foi obrigado a sair da garagem sem freio, mano. Ele vai quebrar lá na estrutural, que é onde todo mundo circula e pode pegar qualquer baú. Então esse desrespeito a nós enquanto cidadãos é um desrespeito, sobretudo, à nossa identidade. Então é um salve, eu queria que todo mundo batesse palma, por favor, quem tá me ouvindo, ao Saravá, que garante toda terça-feira o desestresse nosso, mano. Entendeu? É um desestresse nosso, mano. A gente precisa ter também o direito ao ócio criativo. O direito de errar, de sonhar, de paquerar, de vivenciar, de vir aqui declamar um poema, tocar um som, de conhecer pessoas novas. Isso é um direito legislatório também. É um direito nosso. Mas, no grosso modo, tirando o Saravá, a gente fica os outros dias da semana sem absolutamente nada, mano. E que deveria ter também. Porque nem todo mundo, convenhamos, que tá aqui curte. Tem gente que não tá aqui e não curte o Saravá, por exemplo. Tem uma galera que, pô, não vem pra cá porque, pô, mano, não curte. Meu rolê é outro. Meu rolê é do metal, mano. Sou do metal rock. A galera tem que se encontrar em pequenos bares e pubs, que é o que sobra pro conjunto da cidade, pra poder tentar se articular na cena independente e tocar. Bem, eu falei muita coisa, às vezes até devaguei, mas na perspectiva de dizer o seguinte: pra nós que usamos a Praça da Bíblia,
a permanência e a existência do Saravá é muito mais do que um fator cultural, é uma ação política de direito à cidade e, sobretudo, do nosso direito de cultuar nossa cultura e nossa arte e de rolê. E de roletar na nossa cidade. Então, para aqueles que vêm e vivenciam a Praça da Bíblia, retornem para a cidade de vocês, para o bairro de vocês, para a cidade, para a casa de vocês, na lógica de transformar também a quadra de vocês, de ocupar uma praça que está abandonada, revitalizar ela e fazer ela dar a sua cara, a cara da sua comunidade, da sua identidade. Certo? É fazer vocês voltar para o seu bairro e começar a compreender não a vulnerabilidade do território, mas a potencialidade do território, mano. Só tem poeta nessa parada aqui, velho. Só tem artista nessa parada aqui, saca? Só tem gente com estilo, com presença. Isso choca o sistema. E faz um delegado sem nenhum sentido organizar uma operação com 10 viaturas, botar todo mundo como um sarau da droga, criminalizar um movimento como se os 300 gramas que ele apreendeu acabou com toda a droga de Ceilândia, por exemplo. Saca? É inimaginável imaginar essa lógica que expulsa, que não agrega, que só causa revolta, que criminaliza a juventude, os movimentos, enfim. Tem muito assunto pra falar e muito assunto pra bater. Mas, Rafinha, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas enfim, tem que ver aí se alguém quer falar alguma coisa, mas tá no contexto, mano. Ei. Então, Sara, alguém quer participar da conversa aí, fazer uma pergunta? Ou complementar. Não precisa perguntar não, complementa que é importante. Opa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês ouviram isso aí, né? Eu não preciso complementar mais nada. Eu só quero dar um enriquecimento um pouquinho para aquilo que esse cara que falou. Me identificou bacana. Me identifiquei bacana. Eu vejo isso e vivo isso todos os dias. Por exemplo, eu moro aqui na QNR. Eu estava falando com meus colegas da seguinte maneira: nós estávamos rodando aqui na IPTG, saindo do trabalho e vindo para casa. Aí passou a polícia. Quando passou a polícia, os caras falaram: olha só, já vamos levar um bacu. Eu falei: não, o modus operandi dele aqui é outro. Lá, eles podem nos abordar. Por quê? Porque eles nos julgam automaticamente como os leigos, como analfabetos, como aqueles que não conhecem a lei. Aqui não, aqui eles vão querer nos julgar com este esquema daqui, que é preparado anteriormente mesmo de chegarmos até aqui na favela. Anteriormente mesmo, como ele falou, já foi planejado. Essa favela aqui já foi planejada daquela maneira. Então, eu falei: fique tranquilo que nós não vamos levar o bacu hoje. Mas se a gente chegar na Ceilândia, levamos. Nós levamos bacana. E ainda falamos, sabe de quê? De cultura. Quantas vezes eu já levei um bacu e falando de cultura? Eu falei: seu polícia, o senhor já leu Dostoiévski, Leon Tolstói? O senhor já leu, no mínimo, O Capital, de Karl Marx? Cala a boca, rapaz! Você não pode falar comigo, não. Eu falei: opa, desculpa, não posso falar com o senhor? Então, mão na cabeça. Mas querendo ou não, galera, a gente tem que fazer o seguinte, fazer o que esse cara aqui falou. A gente tem que tomar esse espaço aqui, porque esse espaço é nosso. Não foi nos dado? Não foi nos dado a partir do momento que eles nos jogaram aqui. Então, a partir do momento que nos jogaram aqui, vamos crescer, vamos enriquecer, intelectualmente principalmente, porque enriquecer por dinheiro, eles já são pobres demais. Por quê? Porque o que adianta ser rico só de dinheiro? Pra mim é só uma pobreza. Pra mim ser rico é encontrar um monte de galera aqui, a gente compartilhar sem maldade nenhuma os pensamentos, as ideias positivas, reavivar a nossa raiz de qualquer maneira, de negro, branco, azul. Se eu for falar de raças de cores, são infinitas, que eu ia ter que voltar a história toda, mas eu quero falar dos que estão aqui presentes. Obrigado por aqui me ouvir um pouco. Eu queria só enriquecer de fato o que esse cara aqui falou, que é verdadeiro, é bacana. E você, querendo ou não, de tudo que ele falou e um pouco que eu falo, você se identifica. Eu me identifiquei bacana, porque querendo ou não, velho, putz, não é chato você chegar num ambiente, querendo curtir com seus amigos, chama: e aí, cara, vamos ali na Praça da Bíblia, vamos curtir ali, a gente toma uma cervejinha, troca uma ideia positiva. Ou seja, a minha intenção, mesmo que seja aqui na QNR1, vamos chegar aqui na QNR1, vamos ali na minha casa trocar uma ideia ali na porta, cantar uma música bacana, aquela do Bezerra da Silva, ou então aquele mesmo rap bacana do Facção.
Aí os caras chegam, porra, meu irmão, mão na cabeça, ladrão. Putz, é um exagero pra nós como pessoas. Mas desculpa qualquer coisa aí, meu Henrique, meu nome, gente. E maravilha aí, ó. Me desculpa por me alongar. Eu queria falar mais, queria falar de um projeto meu que eu tenho, um projeto de iniciação científica, que eu vou falar aqui rapidão. Posso? 15 segundos. 15 segundos não, seria muito. Eu ia mentir se eu pedisse 15 segundos. Olha só, eu tenho um projeto em mente, um projeto de iniciação científica, que querendo ou não, eu como cotista, como facultando, me abrir essa oportunidade, apesar de me abrir a oportunidade de fazer faculdade, porque se eu, pelo meu trabalho, não conseguiria fazer a faculdade que faço hoje. Aí me deram a oportunidade de estar fazendo faculdade. E surgiu uma oportunidade de se fazer uma iniciação científica. E eu aqui, trolando com meus colegas, saiu uma ideia bacana, que é a seguinte questão. Eu e meus colegas, nós queremos que o ensino da Constituição Federal, ela seja uma matéria basilar. Ou seja, eu quero que todos que estão aqui presentes, e primeiramente, a geração que nasce, dos que estão aqui todos presentes, nasçam quando nos seus primeiros anos, no ensino fundamental ou do médio, da escola, estudem o direito constitucional, ou seja, saibam os seus direitos e seus deveres. Por quê? Porque, querendo ou não, se a gente for analisar desde os primórdios da igreja primitiva, do tempo medieval, da igreja primitiva, do direito canônico, qualquer direito que, se nós formos ver, quais são as pessoas que têm o direito? São aquelas que interagem ativamente, ou aquelas, mesmo que não ativamente ou indiretamente, que trabalham em fóruns, ou que adentram nas faculdades de direito, aprendem o direito constitucional, os seus direitos e deveres. Eu queria que no ensino fundamental a criança já soubesse